Na última aula, introduzimos alguns conceitos muito importantes nas ciências como um todo e também na mecânica. Vamos recapitular alguns desses conceitos ao longo de uns 5 minutos. Em primeiro lugar, nós explicamos o que entendemos como sendo cônicas. É um conjunto de curvas e que são escritas de uma forma muito semelhante. De fato, qualquer cônica, você pode escrevê-la sob a forma 1 sobre R igual a uma constante vezes 1 mais epsilon vezes cosseno φ. Essa aqui é a forma geral das cônicas, quer seja uma hipérbole, uma parábola, uma circunferência ou uma elipse, como essa que nós estamos apresentando aqui. O que difere, em cada caso, essa constante denominada de excentricidade, aqui representada por epsilon. Lembrando que nós estamos fazendo uso de coordenadas polares, coordenadas φ e R, onde R é a posição, digamos, de um planeta em relação ao centro do Sol. R, portanto, é a distância do centro do planeta até o centro do Sol. R é essa coordenada. Estamos aqui utilizando coordenadas polares. E a origem do nosso sistema de referência, no caso, está em um dos focos. Existe uma outra alternativa, que é utilizar o centro, ou a origem do sistema de referência, no centro da elipse. Essa é uma alternativa. E o centro está deslocado do foco, ou seja, os focos estão deslocados em relação ao centro por uma distância que nós denominamos por epsilon vezes A. E epsilon é, de novo, a excentricidade. Lembrando que, no caso da elipse, a equação geral de uma elipse é da forma R é igual a A, onde A é o semi-eixo maior, vezes 1 menos epsilon ao quadrado, dividido por 1 mais epsilon vezes cosseno φ. Aqui está, portanto, a forma geral da elipse, escrevendo agora esta função de R como essa grandeza física, a distância até o Sol, depende do ângulo φ. Temos aqui, então, a forma de uma curva, que é a elipse, e, nesse caso, obrigatoriamente, vamos ver daqui a pouco, epsilon é menor do que 1. É claro que, nesse caso, estamos tomando o ângulo φ a partir desse eixo, que poderíamos denominar de x. E note-se que para φ igual a zero, nós temos aqui o periélio. E a partir dessa expressão é fácil verificar que no caso do periélio, essa distância é A vezes 1 menos epsilon. E para o afélio é A, que é essa distância, é A vezes 1 mais epsilon. Isso segue diretamente dessa expressão aqui. Essa é uma recapitulação em torno das cônicas. Também nós analisamos o caso bastante geral de forças, como a força gravitacional, que são forças centrais. Para essas forças centrais, vale uma propriedade extremamente importante no caso da força gravitacional. E essa propriedade é que existe uma grandeza conservada, que nós denominamos de momento angular, e nós também calculamos e mostramos que o momento angular, quando a gente utiliza essas coordenadas polares, a expressão para o momento angular é L0, mudando um pouco aqui só de caneta, para a gente ter um contraste melhor, né? É L0
é igual a m vezes r ao quadrado vezes dφ dt. Esse é um resultado obtido na última aula, é uma expressão válida qualquer que seja um instante de tempo considerado para uma força central. Essa expressão indica que o produto de r ao quadrado vezes a taxa de variação instantânea da coordenada φ é igual a uma constante. E a partir daqui nós deduzimos a primeira lei de Kepler, a lei das áreas. Não vou repetir, vou apenas mencioná-la porque isso é importante na aula de hoje. Muito bem. Uma propriedade importante a respeito da elipse, e nós vamos fazer uso disso hoje, é que a elipse pode ser caracterizada tanto pelo semi-eixo maior quanto pela excentricidade, mas ela pode ser também caracterizada pelo semi-eixo menor, denominado de B, e o semi-eixo maior, denominado de A. A e B são os semi-eixos da elipse. E é claro que uma relação bastante simples entre o semi-eixo maior e o semi-eixo menor é lembrar que essa distância aqui é igual a A. E, consequentemente, temos aqui um triângulo retângulo e podemos escrever que B é igual a A vezes a raiz quadrada de 1 menos epsilon ao quadrado. E isso também foi feito na última aula. E para a gente começar a aula de hoje, vou lembrar uma propriedade relativa à área de uma elipse. E essa área, ela é escrita em função do semi-eixo menor e do semi-eixo maior. E essa expressão é relativamente simples. A área de uma elipse é igual a π vezes A vezes B. A é o semi-eixo maior e B é o semi-eixo menor. Isso é uma propriedade da geometria plana. É fácil provar isso, mas não é o caso da gente provar. Muito bem. Vamos, então, hoje, analisar a questão das possíveis trajetórias quando um corpo está submetido à ação da força gravitacional. E é esse o tema da aula de hoje. E nós vamos fazer todos os passos. São passos relativamente simples que requerem tão somente um pouco de atenção. Por outro lado, é importante a gente frisar que nós vamos apresentar esse tema chamando atenção para uma coisa muito importante na ciência. É que muitas vezes nós podemos resolver um problema evocando princípios denominados de princípios de conservação ou leis de conservação. Na aula de hoje nós vamos deduzir umas expressões para as órbitas, né, levando em conta tão somente a conservação do momento angular e a conservação da energia. Ou seja, nós não vamos falar de força, reforçando aquele aspecto que eu sempre tenho chamado a atenção para o fato de que o conceito de energia potencial, né, o conceito de potencial é um conceito mais importante, mais fundamental do que o conceito de força. Ora, vamos começar escrevendo a expressão para energia. Se eu tenho um objeto, por exemplo, um planeta, mas é claro, pode ser também um cometa, isso não é realmente importante. Se eu tenho um objeto com uma energia E igual a massa desse objeto vezes a velocidade dele ao quadrado sobre 2, essa aqui é a energia cinética desse objeto, mais a energia potencial, que no caso é sempre negativa, e nós escrevemos como menos m vezes m maiúsculo vezes g dividido por r, onde r é, lembrando a nossa figura, r é a distância do cometa até o centro do Sol, do planeta até o centro do Sol e assim por diante, ou, por exemplo, no caso da Terra, da Lua até o centro da Terra. Essa
é a distância R. Essa é a expressão para a energia. E nós vamos simplificar essa expressão escrevendo como sendo dada por m vezes v ao quadrado dividido por 2 menos k dividido por r. É apenas para simplificar, para não ficar toda hora carregando m vezes g. Portanto, esse k está entendido que ele é dado por m vezes g. É apenas para simplificar as expressões. Muito bem. Se nós utilizarmos as coordenadas polares, e é por isso que a gente introduz coordenadas polares, elas são muito úteis nesses problemas, né? Utilizando então as coordenadas polares, eu também expliquei na última aula que a energia pode ser escrita como igual a m sobre 2 vezes a taxa de variação da distância, taxa de variação instantânea da distância até o centro do Sol ao quadrado, mais a distância até o centro do Sol ao quadrado, vezes a taxa de variação instantânea da coordenada φ ao quadrado. Ou seja, eu escrevi aqui uma expressão da velocidade ao quadrado utilizando as coordenadas polares, R e φ. E escrito em termos das coordenadas polares é essa expressão. Essa aqui é energia cinética menos K sobre R. É bom entender essas expressões porque a gente vai introduzir agora ou fazer algumas manipulações dessas expressões, mas são manipulações bastante simples. Mas é importante que se entenda, para que se entenda de onde é que a gente pode concluir que um cometa tem uma trajetória que é uma elipse. Muito bem. Vamos efetuar aqui algumas passagens e relativamente simples. Em primeiro lugar, eu vou escrever essa energia sob a forma m sobre 2 vezes. E aqui eu vou introduzir uma pequena modificação. Eu derivo com respeito a φ e depois derivo φ com respeito ao tempo. Ora, vejam bem, isso aqui é um truquezinho, é relativamente simples. Por quê? Eu tenho o dr e dt, e eu agora divido o dr por dφ e depois multiplico dφ em cima. Poderia cancelar. Ou seja, eu estou apenas reescrevendo essa expressão de cima. Não há nada de especial nisso, né? Mas, agora continuando, r ao quadrado vezes dφ dt ao quadrado menos k sobre r. Essa é a nossa expressão para energia. E agora, eu posso perfeitamente colocar em evidência, porque eu tenho aqui dφ dt ao quadrado. Portanto, isso aqui se escreve como m sobre 2 vezes dφ dt ao quadrado. Estou colocando em evidência. E agora, um colchete aqui, dr dφ ao quadrado mais r ao quadrado, uma vez que dφ dt já está colocado em evidência, menos k sobre r. Preste atenção, porque todas essas operações são relativamente simples. Quando a coisa complicar minimamente, eu hei de avisar. Mas até o momento não há razão para pânico, porque as expressões são relativamente simples, essas que nós estamos deduzindo. Muito bem. Agora, nessa expressão aqui, dφ dt ao quadrado, eu vou utilizar esta relação. Ora, dessa relação segue que dφ dt ao quadrado, estou olhando para essa expressão aqui, é igual a L0 ao quadrado sobre m ao quadrado. E agora
nós devemos tomar cuidado, porque é dividido por R à quarta potência. Então, R à quarta potência. E eu vou utilizar essa expressão aqui embaixo, né? Ora, fazendo assim, nós podemos ver que a energia pode ser escrita como sendo igual a L0 ao quadrado. Eu estou apenas substituindo essa expressão por aquela expressão lá em cima. L ao quadrado vezes M sobre 2. Mas aqui tem um M ao quadrado vezes M ao quadrado, e eu cancelo um deles. 1 sobre R à quarta vezes dr de φ ao quadrado mais R2 menos K sobre R. Vamos agora introduzir mais uma simplificação para essa expressão aqui. Na verdade, se trata de mudança de variáveis. Veja bem, eu estou admitindo aqui uma coisa muito importante, é que R é função de φ. Claro, é o que a gente está procurando. Na verdade, é a equação da trajetória. Muito bem. Então, se eu estou admitindo R como função de φ, eu posso fazer um truquezinho, mas é relativamente simples esse truque. Esse truque consiste no seguinte: as expressões são um pouco complicadas. Eu tenho R à quarta, 1 sobre R, está muito complicado. Eu vou fazer uma simplificação. Essa simplificação consiste no seguinte: eu vou escrever uma outra função, que é U, definida como sendo igual a 1 sobre R. Muito bem. Logo, U é função de φ. Igualmente, uma vez que R é função de φ. Ora, se eu derivar U com respeito a φ, o que nós vamos encontrar? du de φ é igual a menos, eu derivo 1 sobre R, que é menos 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao quadrado, vezes dr de φ. E essa expressão aqui é interessante. Apenas simplifica bastante as contas. Porque se eu trouxer esse R à quarta para cá, isso aqui é um termo que está ao quadrado, apesar de eu ter me esquecido aqui, isso está ao quadrado. Então, veja bem, 1 sobre R à quarta vezes dr de φ ao quadrado é a mesma coisa que du de φ ao quadrado. Simplifica bastante as expressões. E, portanto, nós vamos agora reescrever essa expressão em termos de U. Esta primeira aqui aparece como sendo R ao quadrado sobre vezes 1 sobre R à quarta. Então vamos escrever toda essa expressão agora. De novo, utilizando agora essa nova função, ou essa nova variável, conhecida como U. Ora, introduzindo essa variável, eu tenho que a energia, ela é dada por L0 ao quadrado. Estou apenas copiando, 2 dividido por 2m, esse é o primeiro termo. 1 sobre R à quarta vezes dr de φ ao quadrado, já verificamos que é igual a du de φ ao quadrado. E 1 sobre R à quarta vezes R2 é 1 sobre R2, o que é a mesma coisa, mais U ao quadrado. Finalmente, menos K vezes U.
menos K vezes U. Tenho, portanto, uma expressão para energia em termos dessa função U de φ e da sua taxa de variação, du de φ. Assim é. Ora, vamos agora retomar essa expressão e vamos dividi-la toda por K. Dividindo por esse fator K, eu tenho que a energia dividida por K é igual a L0 ao quadrado sobre 2m vezes du. Agora, eu dividi tudo por K, vou dividir aqui também por K, portanto, tem um K aqui, como resultado dessa divisão, du de φ ao quadrado, mais U ao quadrado, menos U. Olha só como, que beleza ficou essa expressão. Bem mais simples, bem mais simples. E eu vou simplificá-la uma vez mais. Eu vou definir uma outra função, vou denominá-la de U', e vou escrever U' de tal forma que U seja igual a M vezes K sobre L0 ao quadrado vezes U'. Isso define U'. Portanto, veja-se que introduzir essa nova variável é um truque. Mas muitas vezes resolver problemas em física envolve realmente fazer alguns truques. E é isso que nós estamos fazendo. Ora, definindo U como sendo igual a M vezes K dividido por L0 ao quadrado vezes U', U' agora é uma nova variável, o que simplifica nessa expressão? Muitíssimo. Essa expressão vai ficar muito simples. Vejamos por quê. Ora, eu vou reescrevê-la aqui e vou lembrar que eu tenho aqui basicamente U ao quadrado, aqui também tenho U ao quadrado e aqui eu tenho U. Portanto, esses fatores aqui se cancelam com um quadrado destes aqui e com esse não tem. Portanto, a energia vai poder ser escrita E dividido por K é igual a MK dividido por 2 vezes L0 ao quadrado. E agora eu vou colocar um colchete aqui, vou escrever o que segue. Olha só a enorme simplificação com um truquezinho muito simples. Fica du' de φ ao quadrado mais U' ao quadrado menos U'. Menos U'. Olha só como simplificamos essa expressão. Isso é uma maravilha. Por quê? Eu vou agora multiplicar tudo por 2L0 ao quadrado dividido por MK, cancelo e vou encontrar uma expressão bastante simples. E, multiplicando então essa expressão acima por 2L0 ao quadrado dividido por MK, eu vou encontrar E, ou 2 vezes E, vezes L0 ao quadrado dividido por M vezes K ao quadrado. Olha só, eu tenho aqui uma constante só, apenas uma constante. Na verdade, uma constante adimensional, a gente já vai ver isso, né? Então, uma constante igual, essa constante é igual a du' de φ ao quadrado
mais o linha ao quadrado menos o linha. Olha só que beleza, olha que simplicidade. Fizemos uma série de truques e exercícios aqui, mas chegamos a uma expressão maravilhosa, simples até. Vejam bem, esta expressão é tudo que nós precisamos, é tudo que nós precisamos. Muito simples. Todas as constantes estão de um lado. 2 vezes e vezes L0 ao quadrado, dividido por m vezes k ao quadrado, isso é uma constante, né? Igual a du' de φ ao quadrado mais o linha ao quadrado menos o linha. E agora, o que nós precisamos? Veja, é um problema de cálculo, mas um cálculo simples mesmo. Qual é a função, o linha, que quando eu derivá-la com respeito a φ, elevá-la ao quadrado, somar o linha ao quadrado menos o linha, eu vou obter esse valor aqui. É tão simples quanto isso. Mas é um cálculo de derivada extremamente simples. Eu vou propor a solução e vamos verificar que, de fato, isso aqui é uma solução para essa expressão aqui. Qual é a solução que a gente propõe? Simples. O linha igual a 1 mais epsilon cosseno φ. Ora, com isso aqui estamos introduzindo a excentricidade, mas eu não sei ainda o que é excentricidade. Para mim é um parâmetro. Se eu agora derivar aqui uma vez, a derivada de linha com respeito a φ é igual a menos epsilon seno φ, elevando ao quadrado, tem esse linha ao quadrado, lembrando que seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ é igual a 1. Nós vamos verificar, mas isso é tranquilo, é muito simples na verdade. É só substituir isso aqui dá certo se, mas só dá certo se epsilon ao quadrado for igual a 1 menos 2 vezes e, que é essa constante que está desse lado aqui, menos 2 vezes e, ou melhor, mais 2 vezes, porque o 1 passa para lá, 1 mais 2 vezes e, vezes L0 ao quadrado, dividido por m vezes k ao quadrado. Veja, essa constante é a constante que está desse lado aqui. Para que satisfaça isto aqui, epsilon ao quadrado é igual a 1 mais 2 vezes e. Essa é a constante que está desse lado aqui. Ou seja, podemos escrever que epsilon é igual a raiz quadrada de 1 mais 2 vezes e vezes L0 ao quadrado, dividido por m vezes k ao quadrado. Fantástico, porque é isso tudo que a gente estava tentando deduzir. Porque isso aqui é o que é essencial. É isso aqui que é essencial. Epsilon é a excentricidade. Eu recaí numa equação para uma cônica. E a excentricidade, por quê? Ora, se eu tenho epsilon dado por essa expressão, vamos agora remontar a solução não em termos de U é igual a m vezes k sobre L0 ao quadrado, R é 1 sobre U, portanto, acabei de deduzir o seguinte, que R é igual a L0 ao quadrado. Confiro, porque isso é muito simples. É uma questão de substituir tudo de novo. M vezes K. 1 sobre 1 mais
epsilon vezes cosseno φ. Este é o resultado. Portanto, a trajetória é uma cônica. A trajetória é uma cônica. Vamos olhar aqui algumas figuras, mas vejam só. O tipo de cônica vai depender da excentricidade, mas a excentricidade depende da energia. Depende da energia. Se a energia for positiva, certamente a excentricidade é maior do que 1. Se a energia for igual a zero, a excentricidade é 1. E se a energia for menor do que zero, a excentricidade é menor do que 1. Eu tenho, portanto, ou uma elipse ou uma circunferência. Na realidade, é até fácil ver daqui quando é que eu tenho uma trajetória circular. Por quê? Basta eu tomar a excentricidade igual a zero. Ora, a excentricidade igual a zero é o mesmo que exigir que a energia seja tal a que 1 mais 2 vezes E vezes L0 ao quadrado sobre M vezes K ao quadrado igual a zero. Energia, portanto, negativa, e essa energia é igual a menos mk ao quadrado dividido por 2L0 ao quadrado. 2L0 ao quadrado. Para essas energias, a trajetória é uma órbita circular, é uma circunferência a trajetória. Para essas energias, já se vê daqui. Portanto, é um movimento possível. Uma trajetória possível, uma trajetória circular. Basta olhar a excentricidade. Quando a energia atingir esse valor, aqui, quando a energia atingir esse valor, você vai ter um movimento cuja órbita é uma circunferência. Muito bem. Agora, vamos olhar o caso geral. Ora, se a energia for positiva, a excentricidade há de ser maior do que 1, e você tem, portanto, um ramo da hipérbole. Se a energia for igual a zero, a excentricidade é exatamente igual a 1. E, portanto, você pode ter uma trajetória parabólica. Vamos olhar essas figuras aqui. Ora, um objeto que se aproxime do Sol e com uma energia muito grande, e essa energia é algo que ele adquire em algum momento quando o movimento se inicia, ou você pode sempre considerar um momento arbitrário como o início do movimento, a energia é algo que ele tem. Se a energia for positiva, esse objeto há de passar, nesse caso aqui, a excentricidade é igual a 1, e a trajetória há de ser uma parábola. Essa é uma possibilidade. Se a energia daquele bólido for igual a zero, a trajetória há de ser uma trajetória parabólica. Um segundo caso, que pode acontecer também, é desse objeto que está em trânsito pelo universo, tem uma energia muito grande e ele há de passar próximo ou longe do Sol, isso não importa muito, mas o fato é que a trajetória desse objeto há de ser uma hipérbole, ou um ramo da hipérbole. Agora vamos ao caso mais interessante, agora nós vamos necessariamente à questão da lei de Kepler, da segunda lei de Kepler. Ora, se a energia for negativa, energia, portanto, menor do que zero, e maior do que este valor aqui, então a excentricidade há de ser menor do que 1. E estamos falando agora de uma elipse. Pronto, acabei de provar a segunda lei de Kepler. Ou seja, nós provamos a lei de Kepler. Não é? Por quê? Nós agora não estamos falando de geometria mais. Nós estamos falando de física. A excentricidade é uma grandeza física que depende da energia da partícula, do seu momento angular, da massa da partícula e assim por diante. Agora eu não estou fazendo mais geometria, eu estou fazendo física. E o semi-eixo maior, como é que eu determino o semi-eixo maior? Para
o físico, o semi-eixo maior, não é A, né? É uma grandeza física que eu posso deduzir a partir daqui. Veja bem, ora, se isso eu agora puder escrever, e devo escrever, como sendo igual a A vezes 1 menos epsilon ao quadrado dividido por mk vezes 1 sobre 1 mais epsilon vezes cosseno φ. Ora, daqui, agora, eu posso perfeitamente, veja bem, substituir, né, essa expressão para epsilon ao quadrado e vou dizer o seguinte: A vezes 1 menos epsilon ao quadrado é igual a, aliás, quero me corrigir, aqui não tem esse mk, não tem esse mk, é A vezes 1 menos epsilon ao quadrado dividido por 1 mais epsilon cosseno φ. Então, A vezes 1 menos epsilon ao quadrado é igual a L0 ao quadrado sobre mk. Ora, o que eu devo fazer agora para encontrar uma expressão para o semi-eixo maior? Eu devo substituir epsilon zero ao quadrado dada por essa expressão aqui. Ora, ao fazê-lo, 1 menos 1 é 0. Portanto, eu vou ficar com A vezes menos 2 vezes a energia sobre mk ao quadrado. Isso é 1 menos epsilon zero, 1 menos epsilon ao quadrado, é menos 2e sobre mk ao quadrado, e isso vezes L0 ao quadrado, vezes L0 ao quadrado, e isso é igual a L0 ao quadrado dividido por mk. Ora, olha só, eu cancelo agora o L0 ao quadrado, mk, sobra apenas isso. Ou seja, A é igual a menos K sobre 2E. Fantástico esse resultado. Olha aqui. Semi-eixo maior para um físico é isso. Energia. Eu relaciono grandezas físicas, como o semi-eixo maior, com a energia da partícula, ou seja, o semi-eixo maior é igual a menos K. Lembre-se que a energia é negativa, então o A, na verdade, vai ter um sinal que é positivo, né? Menos K, que é menos G vezes M, dividido por 2E. Aqui está. Eu tenho, portanto, como determinar o semi-eixo maior em função da energia da partícula, da massa do Sol, da massa do planeta e assim por diante. Ora, isso praticamente encerra o assunto sobre a segunda lei, porque a gente deduziu não só que as órbitas, no caso de energias negativas, são órbitas elípticas, como vou muito mais além. Eu vou dizer qual é o valor da excentricidade em função da energia. Agora eu estou fazendo física e não mais geometria no plano. Estou fazendo física. E mais, eu deduzo uma expressão para o semi-eixo maior em função da constante da gravitação universal da massa do planeta, da massa do Sol, e em função da energia do objeto que está gravitando em torno do Sol. Agora estou fazendo física, eu tenho uma expressão para o semi-eixo maior. Bom, e como é que eu determino agora o semi-eixo menor? Eu vou fazer uma última conta e agora a gente vai à terceira lei e vamos encerrar por aqui. Ora, vejam, eu quero lembrar, utilizando essa figura, que não estamos falando só de planetas, é de objetos, como cometas. Na verdade, o Newton gostava de dizer que ele tinha a teoria dos cometas, né? Ou seja, eram objetos que tinham órbitas elípticas em torno do Sol.
Mas, vejam bem, o semi-eixo maior depende fortemente da energia daquele objeto, quer seja ele um cometa, quer seja ele um planeta. Muito bem. Eu acho que nós deduzimos o que é essencial. Sabemos determinar o semi-eixo maior em função da energia, sabemos determinar a excentricidade do planeta em função da energia, né? E agora resta só mais um detalhezinho que é importante para o que vem, que é a terceira lei. Ora, se eu conheço a excentricidade como função da energia, eu posso também determinar o semi-eixo menor, que é um outro parâmetro importante da elipse. Lembrando a nossa expressão anterior, na qual nós deduzimos que B é igual a A vezes raiz quadrada de 1 menos epsilon ao quadrado, e essa é praticamente a última fórmula importante que a gente vai apresentar hoje, né? Lembrando, então, que o semi-eixo maior pode ser escrito dessa forma aqui, eu venho aqui e procuro determinar o B como função do A. Isso é possível, claro, porque a excentricidade está dada aqui em cima. Ora, é muito simples substituir isso e encontrar que B é igual a A vezes a raiz quadrada de 1 menos isso é menos 2e, substituindo pura e simplesmente menos 2e vezes L0 ao quadrado. E aqui eu tenho K, e K aqui também, porque eu tenho K ao quadrado. Então eu multiplico, eu tenho K e aqui K, para ficar K ao quadrado. Mas veja bem, isto aqui é exatamente 1 sobre A. Ora, a conclusão é a seguinte: B é igual, isso aqui é a raiz quadrada de 1 sobre A, B é igual a raiz quadrada de A, vezes raiz quadrada de L0 ao quadrado dividido por K. Dividido por M, em algum lugar aqui eu esqueci um fator M, mas ele vai ser corrigido aqui, vezes M. Aqui está. Portanto, B é igual a raiz quadrada de A, vezes raiz quadrada de L0 ao quadrado, dividido por Km. Aqui está. Encerramos tudo, entendemos tudo sobre a elipse. Por quê? O B é igual a raiz quadrada de A vezes uma constante, e essa constante depende do momento angular da partícula. De novo, não estou fazendo geometria, estou fazendo física. Vamos agora, e finalmente, à terceira lei de Kepler, e com isso nós encerramos a aula. O que diz a lei de Kepler? Vamos olhar aqui para essa figura. A lei de Kepler, a terceira lei, é uma lei que envolve o período de revolução de um planeta em torno do Sol. Esse período, no caso da Terra, é um pouquinho maior do que 365 dias. Esse é o período de revolução, o da Lua de 27 dias. O fato é o seguinte: ao longo de um ano, o raio vetor de posição, esse é o raio vetor de posição, e nós já sabemos que esse raio vetor de posição, em função do intervalo de tempo, ele vai varrer uma certa área. É disso que nós falamos quando falamos da lei das áreas, né? E essa área, já verificamos que ela é proporcional ao intervalo de tempo gasto para percorrê-la. Ora, em sendo assim, A é igual a L0 sobre M, sobre 2. Então, se essa é a expressão para a área, vezes
se eu considerar agora não um intervalo de tempo pequeno, mas o período como um todo, então a área da elipse, e a área é igual a π vezes A vezes B, e a área ao mesmo tempo, ela é dada por L0 vezes T sobre M, então é proporcional ao período, e é só isso que a gente vai verificar. O que você tem? A B é proporcional ao período. Ora, nós já verificamos, está aqui a expressão, que B é proporcional à raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A. Consequentemente, A vezes B é proporcional a A vezes raiz de A, e isso é proporcional ao período. Está aí a terceira lei de Kepler. Por quê? Se eu elevar isso ao quadrado, o que eu tenho? Que o semi-eixo maior elevado ao cubo é proporcional ao período ao quadrado, que é exatamente a terceira lei de Kepler. Então, resumindo, é claro que a gente pode sempre enunciar as leis de Kepler fazendo basicamente como os geômetras, porque eu posso enunciar essas leis fazendo uso de conceitos como o Sol ocupa um dos focos, etc. No entanto, quando você faz uso da lei da gravitação universal, você vai muito mais longe. Você determina o semi-eixo maior, determina o semi-eixo menor, você deduz a terceira lei de Kepler, você escreve uma expressão para excentricidade em função da energia. Agora sim, nós estamos fazendo física, não é mais geometria. Agora, para fazer física, às vezes é preciso realmente ir passo a passo, deduzindo algumas expressões, fazendo algumas passagens. No caso, nós vimos que essas passagens são relativamente simples. E a gente ganha muito do ponto de vista do conhecimento do que está por trás das leis de Kepler, que no fundo é a lei da gravitação universal como formulada por Isaac Newton. Eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos vocês e muito obrigado.